Sejam bem-vindos ao Fortecast, o podcast da Faculdade Forte, esse espaço para você, profissional que quer se atualizar, trocar ideias e onde a ciência se torna prática. Hoje eu vou bater um papo com dois profissionais absurdos de medicina do esporte, o professor Alexandre Evangelista e Bruna Massarotto. Prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Prazer é nosso. Prazer é nosso, é muito bacana estar aqui, sempre em parceria com a Forte, parceira de longa data. Obrigado, Paula, por nos receber. Eu fico muito feliz e fico muito feliz de falar sobre a medicina do esporte, que é um tema muito crescente e a gente tem vários pontos para abordar aí dentro, né? Que pensando em medicina do esporte, é muito recente essa formação, né, professor? Vem de agora, não é uma coisa que lá atrás, na época que eu me formei, tinha até lá em 2006, não tinha essa parte tão intensa de medicina do esporte. Mudou um pouco o olhar do profissional quanto à parte esportiva, pensando em saúde da população, engajamento da população com a prática esportiva. Isso mudou muito de uns tempos para cá? Na verdade, a gente precisa deixar claro, acho que é bacana, né, Bruno, a gente falar no começo. A gente tem aí a medicina do esporte, você tem um curso que é voltado único, exclusivamente para médicos, Tá bom. Para trabalharem nesse segmento da medicina, e você tem um curso de medicina do esporte voltado para profissionais da área da saúde, que é um curso multidisciplinar. Nesse curso a gente tem profissionais de educação física, tem nutricionistas, tem fisioterapeutas, e o nosso curso de medicina do esporte, ele tem esse foco mais multidisciplinar. O profissional ele pode trabalhar em clínicas de reabilitação, ele pode trabalhar em clubes e pode trabalhar em centros de fitness e academias comuns, por exemplo. Mas sim, você tocou no ponto fundamental. É tudo muito novo ainda, né? Uma área nova, principalmente para os profissionais que não são médicos, para trabalhar de novo em equipes multidisciplinares. E como que é hoje a abordagem pensando em fisioterapia na parte de medicina de esporte? Como que o que vai agregar o curso para um profissional que não é um médico? Então, o que contempla essas disciplinas? Na verdade, a medicina do esporte para o físio, ela vai em vários pontos, né? A gente entra mais no mundo da periodização, né? Que é do treinamento físico, da hipertrofia, treinamento de força, que dentro da terapia a gente tem, porém é uma coisa mais sucinta, baseado na parte de reabilitação mesmo. A gente começa a entender o padrão estético também, né? Que hoje, a maior parte do meu consultório, exemplo, vai muita gente mais para a parte estética, né? De lesões que acontecem pela parte estética, né? Do que só lesões ortopédicas causadas por outro tipo de alteração multifatorial. Então, o profísio é essencial, porque ele vai ter a prática do treinamento físico, né? Entender como esse treinamento físico acontece, e ele consegue ali trabalhar de formas bem específicas em todas essas variabilidades que a gente tem dentro do curso. Então, o físio, além do professor de educação física e outro profissional que trabalha, ele vai ser muito bem, vai agregar muito bem dentro da expertise dele para trabalhar com o público, principalmente na parte estética, que é hipertrofia, enfim, emagrecimento. O tema principal que a gente vê essa mudança de padrão, né, é a hipertrofia. Então, hoje, na verdade, eu percebo que a sociedade ela vai mudando e os profissionais têm que mudar em conjunto. Antigamente era um formato, um jeito, uma busca por um corpo X. E hoje a gente tem, depois da pandemia, principalmente, que foi um marco muito histórico, acho, que existe uma vida pós-pandemia que as pessoas elas querem treinar por saúde. Uhum. Hoje o profissional ele se habilita na parte de medicina esportiva, mas visando a parte de saúde ou a parte de treinamento específico, pensando na hipertrofia, no emagrecimento, no condicionamento? Você tocou em outro ponto muito bacana, Paula, né? Hoje a gente tem na internet as pessoas indo buscar assuntos associados, a sua grande maioria, à estética. Sim. Isso, na minha opinião, é um erro, né? Porque, veja, quem que é, e pensando como profissional de educação física, a Bruna depois pode falar com a fisioterapia, quem é que tem o dinheiro hoje? Os clientes que têm o dinheiro para poder pagar uma hora aula, uma sessão de treinamento bacana para o profissional que vai atendê-lo? É o idoso. É quem pertence a grupo especial, como obeso, diabético, hipertenso, o sarcopênico. Então, são essas pessoas que vão manter aí as contas do profissional em dia, pagando pelas sessões de treino. Então, é um erro muito grande aquele profissional que entra na área achando que ele vai trabalhar só com estética. Sim. Na verdade, não. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não sei, a Bruna me corrija se eu estiver errado, eu teria estudado muito mais dois públicos, os obesos e os idosos. Os idosos. O melhor público, se você parar para pensar, o público que mais precisa de assistência, mais precisa de treinamento, que é a pessoa que mais precisa de suplementação
E é uma galera que, se você pegar tanto a parte da suplementação e a parte do treinamento, todo mundo deixa um pouco de lado na questão de estudo. E é a galera que a gente tem que trazer para o centro, né? Exato, porque assim, hoje quem que é grupo especial? Até brinco, né, quando eu vou dar aula. Grupo especial é aquele indivíduo que não tem problema nenhum. Ele hoje se tornou grupo especial. Porque a maioria dos clientes, eles têm hipertensão, a maioria dos clientes, eles têm alguma dor articular, a maioria dos clientes tem algum desgaste articular, a maioria dos clientes, eles têm alguma condição clínica que eles precisam do exercício associado ao efeito do medicamento para poder ter uma melhor qualidade de vida. Então, repetindo, né, o profissional hoje, ele precisa começar a se conscientizar que o nicho onde vai trazer um retorno financeiro, um retorno pessoal para ele, não é necessariamente ou única exclusivamente a estética. Não é. É o setor da saúde e qualidade de vida. Até porque isso é relativo, né? Porque toda pessoa vai ter uma alteração clínica, ou uma alteração articular, ou alguma lesão antiga, ou qualquer outra coisa que ele vai ter que trabalhar com isso pensando em estética. Sim. Então, para ele poder trabalhar com isso pensando em estética, ele tem que saber entender o indivíduo e entender esses grupos especiais. Então, especiais que eu digo não só o idoso, não só o obeso, mas a pessoa que tem alteração articular. Como que eu vou treinar uma pessoa que tem dor no quadril? Como que eu consigo Porque para ela é hipertrofia? desconfortável. Como que eu consigo hipertrofiar uma pessoa pensando no glúteo se ela não pode fazer um movimento do quadril profundo? Como que eu vou trabalhar com esse tipo de público? Isso dentro do curso, a gente vai falar sobre isso, porque a gente mostra alternativas vetoriais, mecânicas para trabalhar com esse tipo de público. Né? Então, isso é uma parte importante também. Mas você não percebe que é até um amadurecimento da consciência do aluno com relação a buscar a saúde? Porque, exemplo, se a gente pega um público adulto que já está hipertenso, já está com questões, já tentou de tudo, já não está mais focado em ir para balada, já não quer mais isso. É claro que hoje a gente está falando de uma população que os adolescentes na minha época iam para balada. Hoje eles falam que whey você toma. A gente mudou um pouco essa chave. Então, você pega a galera dos 13 anos, 14, 15, eles estão ali meio soltos, porque eles querem treinar, não tem um ambiente para eles, que eles não conseguem, eu acho que a academia está a partir dos 14 anos, não conseguem ingressar na academia e ficam soltos. Mas essa consciência na saúde que você traz, não é um processo de amadurecimento? E como que você faz isso, faz com que o profissional trabalhe isso no aluno? Conscientização, né? Que é o que a gente tenta fazer no nosso curso de Medicina do Esporte lá para profissionais da área da saúde. A gente busca mostrar para o profissional que você tem um nicho que está totalmente desamparado e precisa de profissionais qualificados para atendê-los. Então, é isso que a gente tenta fazer. Existe uma mudança de consciência das pessoas que buscam academia? Existe. Existe maior acesso à informação? Existe. Existe melhor qualidade de informação? Existe. Mas, por outro lado, né, porque toda moeda tem dois lados, Sim. Tem muita desinformação em rede social. E o que me deixa um pouco chateado é que, às vezes, a desinformação é passada pelos próprios profissionais de saúde. Se você me permite, né, voltando no que a gente está discutindo aqui no cerne da questão, eu fico um pouco chateado quando eu vejo profissionais indo para a internet para discutir qual que é o melhor exercício para o glúteo. A gente estava falando até sobre isso. Elevação pélvica pode, não pode? Agachamento pode, não pode? Tipo, isso é discutir pelo em ovo. É o que a gente até comentou, se o feijão vai em cima do arroz ou embaixo. Não, e o pior é proibir. Proibir exercício. Esse exercício você não tem que fazer. Né? Como que não tem que fazer? E por questão ideológica, para ter seguidor, entendeu? Sim, é só isso. Minha tribo fala que não pode agachamento. A minha tribo fala que pode. Então, uma tribo fica brigando com a outra. E no meio disso, o cliente que não tem a formação fica confuso. E aí, eu vou fazer o quê? Para onde? Você não pode limitar movimento. Não pode. Não, até porque se você pega um idoso que tem pouca movimentação mesmo para algum tipo de lesão, uma artrose, enfim, qualquer outro tipo de alteração clínica ou metabólica que seja, como que eu vou falar para ele não pode fazer uma cadeira abdutora? Se ele só consegue fazer aquilo? Não, você precisa fazer um agachamento profundo, bater a bunda no chão? Não é assim. Eu acho que hoje, essa desinformação, como o professor está falando, ela traz muito mais questionamento para quem está treinando, principalmente, que vai ver essa pessoa que tem lá milhões de seguidores falando que não pode fazer aquilo, e ela vai dar, lógico, o gabarito para ele, porque ele está falando que não pode, e ela vai acreditar nisso, e aí chega para a gente e fala assim, não, mas eu vi que eu não posso fazer isso. Eu tenho dor no joelho, eu não posso... Igual eu tenho dor no joelho, eu não posso agachar, sabe? Sim. Então, essa informação ruim vem de profissionais que não têm, né, um embasamento científico. Né? Eles simplesmente jogam a informação lá para criar um conflito, Sim. trazer mais seguidores ou brigar com alguém na internet. Sim. Que aí fica pior. Mas eu acho legal vocês, como professores, tendo os seus cursos, as especializações e tudo mais, que cabe a nós orientarmos os nossos alunos a como escolher isso. Porque a internet, ela é um ralo.
Tipo, qualquer coisa sai ali. É a torneira e o ralo. Vai, qualquer coisa é falada ali. A gente, como profissional, a gente precisa entender como filtrar a informação para que, se o aluno escolher Paola como profissional, ele vai saber minha linha de pesquisa, minha conduta, minha opinião. Então, eu acredito que cabe mais uma curadoria por parte da gente, como profissional, porque a gente não vai conseguir parar ao lado de lá. Cada um vai achar o certo, vai falar que uma coisa funciona, outra coisa não funciona, vai questionar o outro, vai expor um colega, porque isso acontece muito hoje. É muito chato isso, né? A gente vai para a internet para fazer react expondo outro colega. Você não vê, por exemplo, a medicina fazendo isso. Você não vê a própria fisioterapia fazendo isso. Fisioterapeuta falando mal de fisioterapeuta. E o profissional de educação física, ele vai para a internet para falar mal do outro profissional de educação física. Então, infelizmente, hoje, a gente tem uma linha, né, na educação física que, ao invés de trabalhar para construir, eles trabalham para desconstruir o trabalho do próximo. Isso também gera dúvida na cabeça do nosso cliente. Vou pegar um exemplo rápido do que a gente está discutindo aqui. Na pandemia, né, a gente trabalha muito com peso do corpo. Eu trabalho muito com exercício usando o peso do corpo. E eu fui muito criticado na pandemia porque eu sugeri as pessoas trabalharem com o peso do corpo em casa, usando elástico. E aí o pessoal criticando, dizendo, isso não traz resultado nenhum. Então, peraí, quer dizer, então que durante a pandemia a sua sugestão é que ele fique no sofá, ele não treine, já que ele não pode ir para uma academia? Então, percebe a falta de senso de alguns profissionais? E a gente precisa mudar isso daí. E o curso de medicina do esporte, ele tem essa intenção, gerar uma conscientização para um trabalho multidisciplinar, visando não só a estética, mas também a saúde e qualidade de vida e a reabilitação. E como, pensando nessa multidisciplinariedade que a gente fala, e até no trabalho interdisciplinar que contempla tudo isso, o multi, o inter, na parte de fisioterapia com a educação física, a gente tem um embate muito grande de até onde um vai e quando o outro entra. Existe um trabalho em conjunto, mas existe também um limite de trabalho de um do outro para não invadir o espaço de uma profissão ou outra. Isso procede? É que, na verdade, assim, depende do profissional, né? Como eu trabalho extremamente diretamente com os personagens. Então, o paciente ele passa comigo em uma consulta, eu prescrevo a terapia e eu prescrevo quais são as capacidades vetoriais que ele pode trabalhar com o personal. E quem trabalha com ele é o personal, porque ele está com ele todos os dias, eu não estou com ele todos os dias. E a físio que ele faz é uma físio em casa, né? A forma como eu prescrevo hoje. Por quê? Porque eu dou para ele mais autonomia. Ele faz a hora que ele quer, ele treina com o personal. Eu não tiro ele do habitat natural dele, quer treinar, quer fazer lá o personal dele. Então, eu acho que não tem é uma linha bem tênue entre um e outro. Porém, quando a gente, eu, Bruna, né, Massaroto, penso assim, eu passo o paciente para o personal diretamente, exclusivamente, quando eu sei que ele está capaz de fazer. Quando a capacidade dele, a demanda dele está ok, para poder, a partir dali, fazer o que ele quiser da vida dele, né? Então, eu acho que os profissionais que ficam brigando muito com, onde vai, o outro, né? Eu acho que trabalhar em conjunto é muito melhor, tanto para o paciente como para o próprio cliente, né? Do que a gente ficar brigando até onde cada um vai. Sim. Eu acho que a gente pode entrar em comum acordo, como eu falo com os médicos, como eu falo com os profissionais. E a minha conversa com o personal é muito simples. Olha, a gente pode ajustar o treino dele aqui para esse vetor, porque isso aqui vai sobrecarregar a lesão, a gente faz outra coisa e deixa ele treinando normalmente, ele consegue treinar com intensidade, ele consegue ter a performance dele, porém a gente não vai agravar a lesão e a gente continua tratando ela, né? Então isso é uma conversa de profissional para profissional. Eu acho que ninguém tira o lugar de ninguém dessa forma, né? A gente acaba trabalhando em conjunto e outra. Todo paciente que eu pegar, eu vou passar para o mesmo personal, né? Porque se ele conseguiu ter uma boa conversa científica comigo, eu consigo passar qualquer paciente para ele, né? Diferente de embate. Eu nunca tive nenhum embate com nenhum personal até hoje, já faz 10 anos que eu atendo. Porque eu sei escutar, ele também sabe me escutar, alguns são um pouco mais ríspidos, né? Mas sempre dá certo, né? Sempre é o melhor pro paciente, né? Que é o que a gente tem que pensar, na verdade. Não no meu ego ou no ego dele, é no paciente, né? Isso que ela falou é legal, né? Porque você também é profissional de educação física, né, Paulo? Você tem a formação bem completa, pelo que eu vi, né? Você fez doutorado em obesidade e emagrecimento, né? Isso, em fisiopatologia da obesidade. Legal. Então, você está acostumado a trabalhar com equipe multidisciplinar, certo? Sim, só. Então, na Unifesp, minha formação foi essa. Por isso que eu até perguntei que a maioria das universidades, elas dividem e não juntam. E eu acho que a multidisciplinariedade, como tem no curso de medicina esportiva, ela é maravilhosa, porque ela traz onde cada um deve estar e como eles se complementam. Isso é maravilhoso. Sim, e a gente não está acostumado, os profissionais de educação física, tem muitos que não estão acostumados a trabalhar com equipe multidisciplinar. Eu não sei se é porque a gente chegou depois de todo mundo, né, no hospital, por exemplo,
Hoje, qualquer hospital você tem um fisioterapeuta, você tem um nutri, você tem um enfermeiro, mas poucos hospitais você tem o profissional de educação física. Então, as outras profissões da área da saúde, elas estão acostumadas. O profissional de educação física chegou um pouquinho depois, mas é justificável, né? Porque a nossa área ela é muito nova. O nosso conselho foi criado em 98, então ainda é muito recente em comparação às outras áreas da saúde. E a gente tem que começar a quebrar essas barreiras, né? Sim, e até mesmo a essencialidade da profissão de educação física, ela foi chancelada só agora na pandemia, como profissionais da área da saúde, profissionais essenciais. Então, essa caixinha é uma caixinha nova, né? Porque você vai ao médico, a maioria o paciente ele vai no médico na doença, ele não vai na saúde. É isso. Sim. E o aluno ele chega no profissional de educação física, no fisioterapeuta, na saúde e na doença também. Mas só que quando chega no médico, eu falo, todo mundo espera o estopim para chegar no médico. Então, por isso que eu acho tão importante a medicina do esporte, porque às vezes a pessoa ela tá com uma lesão super evoluída, nem sabe que tem a lesão, e ela espera a bomba explodir para procurar o médico. Ninguém procura o médico na saúde. Ninguém. Gente, se alguém me falar, eu procuro o médico quando eu estou saudável, é mentira. As pessoas procuram o médico na doença, certo? Sim. Então, eu acredito que seja a maior parte da busca dos profissionais de vocês e pensando nesses profissionais, o que eles buscam, quais as maiores dúvidas dentro de toda a disciplina, do curso e tudo mais. Quer começar ou eu começo essa? Na verdade, assim, eu acho que alguns desses profissionais, eles querem quebrar mais paradigma do que é colocado, né, para eles como, às vezes, uma coisa ruim, por conta da internet, dessa informação tão rápida que chega. Tipo o quê? Como eu posso trabalhar com uma pessoa que tem tendinopatia? Aí uma pessoa fala, eu tenho que trabalhar com a carga máxima. A outra fala, não, eu preciso trabalhar com isometria. Então, essa questão de saber o que ele vai trabalhar e como ele vai trabalhar é a parte que a gente mais responde nas aulas também. Porque hoje a literatura, se você parar aqui e entrar na PubMed, você fez doutorado, também fiz, ele também fez, a gente consegue achar qualquer resposta. Eu só fiz porque eu queria deixar minha mãe orgulhosa. Vamos deixar isso bem claro. Eu fiz porque eu fui obrigado. Eu queria ter um canudo. Assim, no eu mestrado, queria ter. eu fiz por causa de uma namoradinha que eu queria impressionar, que ela gostava de homem inteligente. Aí ele falou, vou fazer o mestrado. Aí eu terminei o mestrado e terminei o namoro. Eu falei assim, agora, qual que é a minha motivação pro doutorado? Aí minha mãe, olhei pra minha mãe e falei, agora é por sua causa. Bora fazer o doutorado. Tem que ter objetivo. É um objetivo de vida. A gente consegue responder esses questionamentos baseados na ciência, né? E o profissional hoje, alguns são bem preguiçosos, né? Eles querem, na verdade, a resposta final. Olha, se você tem herpes zósteres, você vai fazer isso aqui. Se você tem, sei lá, qualquer outro tipo de alteração, vai fazer isso aqui. Ele quer uma resposta direta. A gente sabe que isso não funciona. A gente precisa entender a pessoa como um todo, saber o que ela está passando de fato, né? Entender. Que a gente foi falar de dor. Dor é uma coisa multifatorial. E inespecífico. Então, assim, não é só tomar ali um remedinho, lógico, vai ajudar seu sintoma, mas não vai tratar o que está acontecendo. Então, eu acho que hoje os profissionais vêm com muitas dúvidas que foram geradas por outras pessoas. Sabe aquela frase, eu entrei sabendo que eu sei e eu saí achando que eu não sei nada? Sim. O que eu sabia já... Mas você entra na internet e você acha que você não sabe nada. É isso. Você acha que você é o pior profissional do mundo. Se você entrar no Google, você sempre vai morrer de câncer, né? Então, o ChatGPT agora tem ajudado bastante. O ChatGPT, eu ensinei ele a ficar mais tranquilo comigo. Eu falo assim, não me deixa apavorada. Então, como eu sou muito apavorada, ele sempre coloca os sinais mais sutis. É mais paulatino. Então, ele não é igual ao Google. Mas você falou uma coisa legal, porque assim, se você for pensar, hoje a inteligência artificial ela é fantástica para a gente usar. Sim. Ela é bacana, porque ela vai ajudar a gente, de repente, a direcionar uma linha de raciocínio. Hoje eu crio muito conteúdo usando inteligência artificial. É claro que a gente faz os ajustes. Não, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Ela não é você. Isso. E o que as pessoas têm que entender é que se você é capaz de ser substituído pela inteligência artificial, você não é um bom profissional para estar ali. Porque se eu, Paola, sou capaz de ser substituída pelo ChatGPT, é que eu sou muito ruim no que eu faço. Sim. Porque quem dá os comandos sou eu. Certo? Com certeza. E hoje, vocês trazendo essa questão de internet, que é o que eu mais trabalho, e eu entro em desespero, que eu vejo esse pode, não pode, é um pouco dicotômico, né? Isso ou isso. Se esse está falando uma coisa um pouco diferente do que eu fiz, não funciona.
Como vocês veem isso hoje? Existe uma verdade absoluta? Alguém é autoridade o suficiente para bater o martelo na ciência e falar que esse é o ponto final da ciência? Bom, se a gente for entrar pelos filósofos, né, a ciência ela é mutável. Sim. Então, assim, eu podia comer um ovo, agora posso comer 3 ovos, a galinha junto, e tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho que conforme a ciência vai evoluindo, se a gente for pensar em ciência, pensar na área médica, que é uma coisa um pouco mais demorada. Hoje, se eu encontro uma evidência específica de qualquer tipo de doença, ela vai demorar 5, 6 anos para poder ser aceita por toda a comunidade médica. Então, pensa, é muito rápido e, ao mesmo tempo, a forma de colocar isso na prática demora um pouco, porque os médicos também têm que se atualizar. Isso acontece na nossa área, só que com a internet isso ficou muito rápido. Sim. Enquanto hoje eu sei que fazer elevação pélvica tem um bom efeito para o glúteo e agachar também, não, mas qual é o melhor? Não tem qual é o melhor. Eu sei que os dois fazem. Você tem que fazer. É isso. O que você consegue fazer? Eu consigo fazer elevação. Então faz elevação. Eu consigo agachar. Então agacha. Tá tudo certo. Não limite o movimento. É isso. É isso. Ou faz o que você consegue fazer, sabe? Então, eu acho que esse limite é muito ruim. É que na fisioterapia, o que acontece é assim, esse tratamento funciona de tal jeito. Ou protocolos. Eu odeio protocolo. Falou protocolo, já me dá coceira. Porque não dá pra você seguir um protocolo. Não dá, porque você é uma pessoa. É padrão. Eu preciso te entender. É individual. Fala assim, olha, Paula, você sabe fazer cadeira extensora? Você gosta? Ai, doutora, nossa, não tem outra coisa? Tem outra coisa. Então, assim, a minha cadeira extensora é a mesma cadeira extensora para hipertrofia, só que eu uso de uma forma diferente. Eu uso para reabilitar uma lesão ou para trabalhar uma forma diferente de ativação. Agora, as pessoas, elas querem criar uma receita de bolo. Uma receita, faça isso, isso, isso. Quer me dar raiva quando eu entro na internet e falo assim, 3 exercícios que vão salvar sua dor lombar. Para quem? Quem é essa pessoa? Que tipo de dor é dela? É nociplástica? É nociceptiva? É neuropática? Mas que dá tipo de dor engajamento, né? Dá engajamento. Aí se você dançar, funciona bastante também. E por falar nisso, você fez a unha para vir pro podcast, né? Tá Não, eu ótimo. faço a unha toda semana. Né? Tá Eu trabalho ótimo. com terapia manual. Né? Deixa eu ver. Maravilhosa, hein? Pode fazer outras coisas que a unha também. Então... Mas aí o podcast não permite. Então, Esse horário não. O infantil também, não pode. Ai, gente, vocês são demais. Não, eu acho isso excelente, porque eu vejo que as pessoas, quanto mais seguidores elas têm, elas buscam uma visualização. Gente, trabalhar com internet é uma sequência sem fim, porque você é picado por aquilo. Você deu visualização e você achou o certo da visualização, a possibilidade de você errar é muito grande. Por quê? Porque uma vez que você tem que gerar muito conteúdo para entregar um resultado, você abre um leque gigante de erro. E se você fez a vida inteira você acertou e você errou uma vez, aí tem outros que usam isso em cima para se sobressair em autoridade, porque ele teve tempo de estudar sobre o seu erro. E você, às vezes, estava aqui num podcast conversando e soltou uma que tá tudo bem também. Então, a internet é muito pantanosa. Você tem que tomar muito cuidado para andar na internet, né? E hoje eu vejo que isso, para os profissionais da área da saúde, para profissional de educação física principalmente, a gente tem essas questões de qualquer pessoa postar exercício físico. Fisioterapia também tem essa questão. Você vê, na área médica não tem muito disso. Não tem. Mas sabe, Paula, você tocou num assunto que eu acho fundamental que a gente está discutindo aqui, que é a questão da autoridade. A internet, ela é boa, mas ela é ruim. A internet, ela deu acesso rápido à informação para as pessoas, ao mesmo tempo que deu microfone para qualquer idiota. Sim. Além disso, a informação da internet ela é muito rasa, muito superficial. E hoje, a gente não tem mais as autoridades. Aí eu falo da educação física, tá? Se quiser depois falar da física, não sei se é assim também, para não falar besteira, eu falo da minha área. A educação física, ela perdeu a sua identidade. Porque hoje, desculpa perguntar, você tem quantos anos? Se quiser mentir, pode, ninguém vai atrás. Eu tenho 30, vou fazer 39. Beleza, eu tenho 28. Então... em cada bigode, né? Então, brincadeiras à parte, eu tenho 50. Então, veja, na minha época, eu me formei na década de 90, certo? Sim. Então, você, na minha época, eu sou experiente. Eu nasci em 90. Então, não vamos ser delicados, não posso falar palavrão aqui. Fica com a sua caneta e sua água. Sua água, bebe bastante água. Então, na década de 90, só para você ter uma ideia, eu fui ver o que era um computador no meu último ano de faculdade. Eu fui até acesso ao telefone no meu último ano de faculdade, que era aqueles Motorola tijolão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na minha época você tinha as referências dentro da área, porque se você não fizesse um curso daquele professor presencial, se você não lesse um livro daquele professor,
você não tinha onde ir. Sim. Você só tinha aquela opção. Então você tinha as autoridades. Você tinha quem era autoridade na obesidade, na época Ana Damaso, por exemplo. Minha orientadora. Então, ela é autoridade. Você sabia, obesidade é a Damaso. Quando você falava saúde, qualidade de vida, bem-estar, você tinha o Matsudo, do Salafiskis, por exemplo, da epidemiologia, o Vitor Matsudo e a Sandra. Quando você falava, na minha época, por exemplo, de personal, você tinha o Arthur Monteiro, que tinha um livro de personal. Então, você tinha as referências. Hoje você não tem. Hoje, qualquer um, por causa disso daqui, vira referência. Qual que é o pré-requisito? Saber se comunicar. Então, se você encaixa a linguagem, se você entra na linguagem, você engaja na linguagem, você vai bem. Independente de você falar que tomar cúrcuma vai secar a barriga ou não. Se você for convincente, engajar bem, você vende. E assim, como coordenador hoje eu coordeno curso, né, de graduação aqui no Centro Universitário Católico Italo Brasileiro, aqui pertinho. A gente tem 1.200 alunos lá. E eu dou aula para o último semestre. 7º e 8º semestre. O que eu vejo? Eles não têm identidade. Eles não sabem quem é a referência. Mas porque não tem a referência por conta desse mundo de internet. Isso, não tem. E assim, não tem a referência. Porque hoje você tem aquele profissional que tem um conteúdo muito ruim, mas se comunica muito bem. E você tem aquele profissional que é muito técnico, mas se comunica muito mal. Na internet hoje, quem que tem espaço? O primeiro. E isso é um problema. Então a internet ela é muito boa, mas ela é muito ruim. Os meus alunos hoje, por exemplo, eles vêm com estudo de internet, de Instagram. Olha, eu vi no Instagram que tal exercício virou fonte de busca. Isso. Não é mais PubMed agora. É Instagram. Na minha época a gente o TikTok. Bireme, eu também tinha que ir para Bireme. Buscar o artigo. Eu tinha que ir para Bireme. Já consegui entrar na internet. Não, eu sou de 2006. Minha faculdade é de 2006. Não tinha ainda. Eu tinha aqui na Bireme. Quantas vezes eu fui? Canhotinho lá, se entregar ao bibliotecário, ele é só 1 minuto. Aí ele vai buscar. Hoje você acha qualquer coisa. Mas eu acho que também que essa facilidade, e vocês como profissionais, como professores, e mostrando o caminho para esses alunos, né? Porque o caminho da dificuldade que talvez nós tivemos lá atrás para ir atrás de uma biblioteca, ir na Bireme, buscar os artigos, estudar quem são as referências, isso facilitou. Isso encurtou, ficou mais fácil. Agora, tem que ter uma excelência nessa busca. Eu acho que o profissional ele tem que sair extremamente qualificado para conseguir fazer essa peneira e essa curadoria, para conseguir se colocar numa posição de que eu sou bom o suficiente para saber se isso é certo ou errado. Sim. Né? No próprio curso mesmo de medicina do esporte, pelo menos que eu ministro, quando eu vou falar da parte de evidência de tratamento, eu explico para eles o que é uma evidência de verdade. Não é qualquer artigo que você pega em qualquer lugar, na esquina, e fala, esse artigo aqui ele é verdadeiro, funciona, o que está escrito aqui, de fato, é um artigo bom. Não, hoje, quem faz na internet essas publicações, eles pegam qualquer artigo. Eu já peguei publicação falando de hipertrofia com cadáver. Então, assim, não faz sentido nenhum, não faz. Né? A não ser que você faça uma análise específica lá de molécula, que não tem nada a ver com um treinamento específico. Mas eles não sabem, porque eles engolem qualquer coisa. Se eu pegar um papel e escrever lá, hipertrofia tomando cúrcuma, eles vão acreditar porque sou eu que estou falando. Né? Então, ensinar para eles qual é a melhor evidência possível dentro daquele tema é uma parte importante também do curso que a gente coloca para eles. E toda aula que eu dou, eu falo de prática baseada em evidência. Não é que é o melhor artigo, é o melhor artigo com a sua expertise. Você sabe trabalhar com isso? Porque não adianta trabalhar com um laser que custa R$1 milhão, você não sei manipular. É a mesma coisa que comprar uma Ferrari e eu querer dirigir e eu não sei dirigir. Então, Sim. assim, como você vai ver se a evidência de fato funciona? É do seu público mesmo? Se está atrás da população que você está estudando, que você vai trabalhar? Então, isso na fisioterapia acontece muito. Ondas de choque funciona para, sei lá, tendinopatia. Não é isso específico, mas... mas que tipo de tendinopatia? Para que paciente? Qual é o público? É mulher? É homem? É idoso? É jovem? É do que? De Aquiles? É superficial? O que é? Então, hoje, eles pegam qualquer informação e eles dissipam essa informação. Isso não é o pior, é você pegar e ficar dissipando essa informação errada para os outros, porque isso atinge muita gente. Só que aí vem um doido que nem a gente, que não tem tantos seguidores, tal, que trabalha com ciência, fala, isso aqui é mentira, não é assim que funciona, te enganaram. Mas é dito como louco. Isso não, imagina, professora, mas olha aqui o que ele falou. Eu falei, ele falou, mas assim, pega o artigo e lê. Vê se esse artigo tá falando o que ele tá falando. E às vezes você vai atrás do cara que fala que é autoridade,
acadêmica, científica, os artigos, você vai atrás do cara no PubMed, na plataforma Lattes, no currículo Lattes do cara, que é um currículo acadêmico. Sim. O cara não tem uma folha de papel. Não tem nem Lattes. Não tem nem Lattes. Tem aquele, aquele outro currículo lá para emprego. O LinkedIn? Isso. O LinkedIn. Só tem o LinkedIn. Só tem LinkedIn. Então, é ruim. E assim, pegando o gancho, até, e se eu estiver falando muito, me corta. Não. Porque em casa, ninguém deixa eu falar. Então, Você aproveita aqui para falar. Isso, eu venho e falo. Essa... O que a gente tem, além de tudo isso que eu vejo também, né? Essa falta de identidade, eu ainda vejo, dentro da educação física, muita gente não se especializando. Por exemplo, se você tem problema do coração na medicina, você vai procurar quem? Um cardiologista. Tem problema de osso? Um ortopedista. Pronto, vocês já responderam. Se você tem um problema, se você é idoso, você vai procurar quem na educação física? Eu ia falar um geriatra. Geriatra na medicina. Eu ia falar isso. E na educação física? Não. Então, assim, o que acontece? Que eu vejo, né? O professor de educação física, de manhã, ele dá aula na academia de musculação. À tarde, ele vai dar aula na escola, educação física escolar, na escola de esportes. E à noite, ele está dando aula de futebol. Uhum. De hidro. Então, ele está de manhã na academia. Aí, na academia, ele dá aula segunda, quarta e sexta na sala de musculação, terça e quinta hidro. Aí, quarta-feira, ele vai para a escola de esportes na escolinha, e à noite ele está trabalhando com futebol. Então, veja, ele não tem especificidade nenhuma. Ele não tem um planejamento de carreira. Quando eu pergunto para os meus alunos da graduação, daqui a 10 anos, o que você se vê fazendo? Ele buga. Eu nunca pensei nisso, professor, não sei. Porque eu acho que eu percebo, eu acho, não tenho certeza que eu fui desse mundo. O profissional de educação física, eu sempre sento com eles e falo, você pode fazer uma consulta, você pode fazer um atendimento, você não precisa estar em pé na academia com uma prancheta, anotando, senta com o seu aluno, conversa. A primeira aula não tem que ser uma aula teste, tem que ser um bate-papo, conheça seu aluno. Sim. Você é um profissional da área da saúde. Você tem conhecimento para fazer uma consulta com o seu aluno. Se coloque nessa posição. Porque eu sinto que a gente, como profissional, por muito tempo a gente se coloca muito abaixo. E a gente não está abaixo. Profissional de educação física, quando ele entender que ele é o início, o meio e o fim, tudo vai ficar mais claro. Ele tem que se colocar no mesmo nível. Tá todo mundo ali no mesmo nível. Tanto que o médico, ele vai precisar da físio, vai precisar do profissional de educação física. Ele fala para você, faça exercício. Sim. Primeira coisa, recomendação, prescrição, faça exercício. A Nutri vai falar, se você não treinar. A físio vai falar, você tá fazendo aqui, mas se você não se movimentar, lascou. Todo mundo precisa do profissional de educação física. Você falou isso? O meu primeiro slide da aula de traumatologia no curso é: qual é a queixa? Qual é a queixa do seu cliente? A queixa do meu cliente é dor em tal lugar. Tá, e como que você vai entender ele? Com uma anamnese. Não dá pra fazer uma anamnese conversando com ele 5 minutos na esteira aquecendo, ou sei lá o que você faça com ele, outro aquecimento. Eu preciso sentar com ele e perguntar. Nome, como ele é, onde ele mora, o que ele faz, se ele já teve alguma lesão, não teve, como que é o dia a dia dele, se ele tem alguma doença crônica, não tem, se ele toma remédio, se ele não toma, se ele tem alguma alteração psicológica, não tem. Se já teve dor, quanto tempo, que tipo de dor que era. Qual é o histórico dele com relação à adesão ao treinamento, que você nem sabe. Você não gosta de algum exercício? Porque às vezes ele não gosta de algum exercício. E tudo bem, ele não vai gostar. E você não vai colocar aquele exercício dentro da prescrição dele. Vai usar outra possibilidade. Só que o que você falou é muito real. Eu trabalho com muito educador físico. Quando eu falei assim, vamos marcar uma videocall pra gente poder falar do seu aluno e tal. Não, professora, mas assim, eu não vou conversar com você. Eu falei, mas como assim você vai conversar comigo? Você vai conversar sim. Não, mas o que você sabe eu não sei. Eu falei, por isso que a gente vai conversar, eu vou te explicar o que você precisa fazer com o teu aluno com esse tipo de alteração. Os meninos que fazem em consultoria comigo, falam assim, você precisa sim questionar, você precisa mandar mensagem pro médico. O que eu posso fazer com ele? Qual o período que eu posso fazer? Você não é médico. Sim. Você tem que falar com ele. E assim, você não pode se diminuir. Você é um profissional de saúde. Você tá com ele o tempo todo. Muito mais vezes por semana do que eu e do que o médico. O médico vai ver ele a cada 2 meses. Ou olha lá, a cada 6 meses. E é o que você falou. A prática de atividade física hoje é o padrão ouro para tratamento da dor crônica. Sim. Só que não sou eu que estou fazendo isso com ele. É o profissional de educação física. Eu estou assessorando o desenvolvimento desse tipo de atividade. Mas quem faz é o profissional. E é isso que eles não entendem. É aquela assim de cachorro, né? Cachorro que mora embaixo da ponte. Não, ele é
um profissional que tem que ser inserido o tempo todo dentro da atividade, principalmente com pessoas que têm dor. E como a gente falou no começo de envelhecimento, quando um idoso ele entende, e hoje eu vou te falar que no consultório, os idosos eles estão muito mais com esse conceito de querer fazer atividade física, né? Eu tenho uma idosa de 76 anos que faz todo tipo de exercício que você quiser. Super produtiva, super ativa. Por quê? Porque teve um acompanhamento de atividade física. Hoje ela não tem dor, ela tinha dor o tempo todo. Então assim, olha a qualidade de vida que a gente traz para eles. E assim, a expectativa de vida para eles. Eu vou morrer com 80 anos na cama? Não, eu vou morrer com 80 anos andando. Se eu posso morrer atropelado, mas na cama eu não vou morrer. Não quero viver mais, eu quero viver bem. Isso o profissional tem que entender. Depende. Eu pensei agora. Mas eu não quero viver mais, eu quero viver bem. Sim, e não precisar de ninguém, ou por um período não precisar. Lógico, tem uma doença, enfim, mas isso é um auxiliar, outra coisa. Mas o profissional de educação física ele tem que entender que ele faz parte do desenvolvimento da pessoa a longo prazo. E eu vejo muito isso na pós, né, principalmente, que ele não se enxerga assim. É o que o Moni falou. Ah, não, mas eu faço isso, faço aquilo. É tipo tapar buraco, sabe? Ele não tapa buraco. Ele traz qualidade de vida, ele muda a vida das pessoas. Isso que ele precisa entender. Não sou eu com ele, né? Não é ele sozinho, nem eu sozinho. Ele está o tempo inteiro com essa pessoa. Então, eu acho muito importante essa visão e bater nisso, porque a gente precisa acordar como profissional de educação física. E a gente acorda quando a gente fala, cara, isso é o que eu mereço? É só isso? Eu fiz tudo isso. Cara, vai se especializar. Então, o curso de medicina esportiva, ele te coloca em outro patamar. Em outro patamar. Você esteve com um médico, com um nutricionista, com um físio, com todo mundo ali junto. Você tem uma comunidade, uma rede de apoio profissional que você conta. Então, isso é super importante. É interessante o que vocês estavam comentando, porque teve um estudo na Revista Brasileira de Medicina e Esporte, publicado alguns anos atrás, inclusive o professor Fábio Seschini é o primeiro autor do estudo, eles fizeram uma coisa muito bacana. Eles entrevistaram 610 profissionais de educação física da região da Grande São Paulo que atuavam em academia. E eles perguntaram para esses profissionais, em relação ao idoso, seguindo o guideline, as diretrizes do Colégio Americano de Medicina e Esporte, que é um guideline que a gente tem para trabalhar com saúde e qualidade de vida, quais são as recomendações para trabalhar com o treinamento aeróbio com o idoso, segundo as diretrizes do Colégio Americano, e quais são as recomendações para trabalhar com treinamento resistido com o idoso? E entrevistaram 610. 9,2% dos profissionais acertaram as diretrizes de treinamento cardio e menos de 13% acertaram prescrição de treinamento resistido. Isso quer dizer que praticamente 90% dos profissionais que atuam com idosos, eles não sabem o básico da prescrição do idoso. Então, quando a gente fala em identidade, especificidade dentro da área, é isso que a gente quer passar. Você precisa saber, você quer trabalhar com o quê? Você quer trabalhar com idoso? Então você tem que estudar idoso. Uma coisa que eu fico um pouco chateado às vezes, sabe? Que eu fico triste, eu vejo nas redes sociais, às vezes, profissional fazendo curso de treinamento desportivo, ou mesmo curso para trabalhar com bodybuilder, trabalhar com alto rendimento, e tá tudo certo. O problema não é o curso. Mas aí esse cara faz o curso final de semana, sábado e domingo, vendo quais são os melhores exercícios para deixar o glúteo em gota. Uhum. E na segunda-feira está trabalhando com o idoso. Tem como isso dar certo? Não. Aí o cara fica o final de semana inteiro fazendo curso de alto rendimento para prescrever treino para atleta e na segunda-feira está trabalhando com o idoso, com o obeso, com o seu João, que tem 40 anos, é pré-diabético e está com sobrepeso, com a dona Maria, que é dona de casa e descobriu que tem osteoartrose e não consegue mais subir escada e pegar o neto no colo, porque tem lombalgia. Então, assim, não orna, né? Quando eu falo que falta identidade, é a isso que eu me refiro também. E, de novo, não estou falando que o curso está errado, o curso ele tem que estar aí para ser oferecido para quem trabalha com Mas é o direcionamento da pessoa que está... Mas você acha que isso vem da faculdade? Ou é um pós-faculdade que talvez não nos prepara durante a faculdade? Porque a faculdade é um apanhado... Qualquer faculdade, né? É um apanhado de tudo. Porque eu acredito que nenhum adolescente chega extremamente maduro na faculdade para saber o que está fazendo. E aí, ali, você tem um apanhado de várias coisas. Tipo, musculação, futebol, reabilitação, XPTO. Tá. Aí você se forma. Você acha que essa bagagem deveria vir um pouco antes? Legal. Eu acho que tem uma questão cultural, claro. Né? Uma questão cultural toda envolvida, e aí me interrompa quando você quiser, hein?
Tem a questão cultural, tá com o braço bacana, hein? Obrigado. Tá com o braço bom. Depois eu queria perguntar até desse troféu. A Bruna é bodybuilder. Então, eu queria falar sobre isso. Ela é bodybuilder. Mostra o troféu, dá pra mostrar o troféu? Traz o troféu aqui, vamos lá. Já vou responder a pergunta. Ó que troféuzão. É a Então, Amazona? olha, Não sei, deve ser, eu acho. Eu acho que é a Amazona. sensacional. Muito bacana. Xena, né? Xena. Xena. Ah, Esse troféu é bonito, adorava hein? Xena. A Xena. Eu nunca ganhei um troféu. Eu sou muito triste por isso. Nunca? Não. A gente vai fazer um troféu. Eu queria ganhar um troféu, eu sempre pedia. Eu falava assim, gente, eu quero Vamos ganhar fazer um troféu. Melhor apresentadora da Forte. Isso. Então, ótimo, preciso ganhar um troféu, tá, Antônio? É Antônio? Não sei quem é o Antônio, mas. Antônio. Antônio que a gente vai tomando café. Qual café pra gente? Ah, tá, esse é o Antônio. Eu achei que era outro Antônio. Antônio. Bom, então, eu acho que sim é uma questão cultural, mas eu acredito que seja uma questão também de qualidade do ensino. Hoje em dia, e assim, eu vou tentar ser o mais educado possível, porque eu trabalho em faculdade, hoje em dia, você tem muitos professores que dão aula em faculdade que não atuam na prática. O cara, ele laboratório. faz. É isso. Então, só para encerrar, o que eu acho? Tem a questão cultural? Tem, mas tem a questão também da qualidade do ensino que a gente está trabalhando no Brasil nos últimos anos para cá. O ensino ele é ruim, os profissionais são despreparados e, consequentemente, eles não preparam esses profissionais que estão chegando para a faculdade para sair no mercado. Para o mercado de trabalho. Eu vejo o aluno do 7º e 8º semestre, por exemplo, quem que eu vejo depois que ganha dinheiro? Eu trabalho com isso de educação superior desde 2009, há muito tempo. Quem que eu vejo que é aquele cara que desponta? É o cara que quando chega no 7º semestre, que é o último ano, 7º e 8º, ele sabe o que ele quer para a carreira dele. Você falou que é faculdade generalista. Eu concordo. Mas no primeiro momento lá, isso na minha opinião, tá? É importante. Eu acho que tem que ser generalista, Sim. porque o cara tem que saber o que ele quer. Peraí, eu tenho aqui então o futebol, tenho o handball, o vôlei, E aí ele tem a vai se reabilitação. encontrar. Isso. Agora, repito, para a gente encerrar, o cara que se desponta, que ganha dinheiro, é aquele que quando chega nos últimos semestres, os últimos 2 semestres, ele fala, achei, professor, é isso que eu quero fazer. Porque aí ele começa a focar em cursos, em consumir conteúdo só daquilo. E aí, quando ele chega... Ele afunila, né? É Ele vai naquele segmento e naquela ideia do que ele se especializa. É isso. Ele tem que criar expertise naquilo que ele quer, né? Não tem porquê. Se você me perguntar hoje sobre respiratório, eu sei onde fica o pulmão. Eu uso a parte cardiorrespiratória do treinamento, mas assim, vou mexer num ventilador mecânico. Nem lembro qual é a fórmula mais. Porque eu trabalho com outro tipo de parte respiratória dentro do treinamento, não aquela específica de tratamento de um paciente na UTI, exemplo. Não sei. Ou se você me perguntar como fiz, eu não faço ideia. Agora, assim, sabe fazer alguns exercícios pulmonares? Sei. Mas são coisas bem superficiais, diferente de alguns amigos meus que foram direto para a UTI para trabalhar com a UTI, fazer pós, mestrado, doutorado na UTI. Uhum. Então, assim, eu acho que a expertise faz com que o profissional fique melhor. O que ele falou, não dá para eu fazer eu posso até fazer um cursinho lá, já, de treinamento e tal, mas qual é a minha expertise e com quem eu trabalho? É com este público aqui. Então, eu tenho que ir atrás deste público. Sim. Que é o grande problema. Eles saem pensando em tudo, obviamente a gente também sai da faculdade fazendo isso, porém eu falei, puta, eu gosto de esporte, eu gosto de reabilitação mesmo esportiva traumatológica, eu gosto de ortopedia. Então, eu fui atrás de coisas da ortopedia. Por isso que a gente foi fazendo a formação a longo prazo, né? Sim. No caso, eu fiz mestrado e doutorado na reabilitação de lesões. Então, essa que ele falou é muito importante, e o profissional tem que entender isso. Se eu vou fazer o curso de medicina do esporte, eu vou ser uma pessoa especialista em medicina do esporte, eu vou trabalhar com variáveis da medicina do esporte. E qual é o foco dentro dela que eu vou escolher? Eu vou escolher hipertenso, cardiopata, diabético, sei lá. E para a gente fechar, você traz essa questão, qual que é a disciplina que mais, um módulo, né, que mais gera curiosidade por parte dos profissionais? Traumatologia. Traumatologia? É porque a gente abre o foco para todo tipo de tratamento, né, de qualquer lesão. Né, lógico, eu não abordo todas as lesões porque são 2 dias, dá para fazer isso. Uhum. Mas eu trago um raciocínio clínico e crítico do que eles podem fazer com cada tipo de lesão. E aí, assim, eu quero trabalhar com o joelho. Aí você fala assim, eu sou bem clara, você vai fazer coisas voltadas para o joelho. Cursos, pós de reabilitação específica, procurar quem são os pesquisadores que trabalham com o joelho no mundo. Quem são os melhores pesquisadores? São esses daqui. Então, você vai atrás deles. Porque eles vão trazer informação de qualidade para você. Então, o curso de traumatologia, eles ficam assim, professora, mas e se eu tiver um aluno tal? Não dá para fazer isso. Não é uma receita. Esse aluno tem uma fratura, você vai fazer isso. Não, calma. Quem é o aluno? Então, o que a gente faz dentro da disciplina dele, tanto da minha, é trazer um raciocínio crítico. Quem é o indivíduo? O que eu posso fazer com ele nesse momento? Qual é o nível que ele está de dor? Qual é o nível de lesão que ele está? Como eu posso trabalhar isso e continuar fazendo com que ele faça atividade física?
que é o mais importante, né? Como Que é a ele adesão, se né? mantém ativo. Se eu falar para o paciente, você não pode fazer. Falou não pode fazer, já ferrou. Eu já criei cinesiofobia nele, eu já criei alteração, irritação, e já vai ficar, nossa, eu não posso fazer. Aversão a algumas coisas, porque não, meu físio falou que eu não posso fazer. E uma justificativa para não fazer também, Isso. né? Eu não posso fazer porque alguém pediu. Porque alguém pediu para não fazer, então aí vai elencando um monte de coisas. Então, hoje, dentro dos cursos, pelo menos que eu ministro, e eu já assisti 200 mil aulas, são 9 anos, né, que eu tenho de convivência, começo como evangelista. 9 anos de pura felicidade, não é, Bruno? Ele que me trouxe para a área acadêmica, né? E eu vejo isso, que o profissional ele vai atrás de respostas rápidas, muitas vezes, e isso não acontece, não é assim que funciona, né? Eu costumo falar que a lesão parece um casamento, né? Tem um período que tá muito boa, você consegue conviver com ela, tem períodos que vão estar ruins, tem períodos que a gente vai conviver, crônica, né? e tem períodos que você vai estar super feliz e vai estar tudo bem. Então, para entender isso, a gente vai ter que pesquisar isso. E é isso que a gente coloca nos cursos. A gente vai ter que pensar como a gente vai fazer aquilo. A gente tem todas as evidências da ciência para poder fazer, mas qual vai ser que vai de encontro com o meu cliente, né? Essa é a parte do raciocínio crítico, entender para quem, como e por que eu vou fazer. E deixar claro para a pessoa, olha, eu estou fazendo isso por isso. Que é muito comum chegar hoje num consultório e falar assim, não, tal profissional fez tal coisa, mas não me explicou o que estava fazendo. Eu falei, então você não deveria nem aceitar o tratamento, você não sabe o que ele está fazendo. Ele pode enfiar uma agulha em você, qualquer coisa, e você não sabe o que aconteceu. Sim. Né? Então, pergunta. Você como paciente e o profissional como profissional tem que explicar. Eu não coloco a mão no meu paciente sem falar o que eu vou fazer. Sim. Então, assim, é esse raciocínio crítico que tem que ter todo profissional. Pensar nessa área mais específica, entendeu? E a gente fala muito disso na pós. Pelo menos a aula toda eu falo, raciocina. Não é qualquer coisa que você vai fazer. Não é qualquer coisa que funciona. Se fosse assim, era fácil. Vai andar aí na rua e tá tudo bem. Vai se movimentar e boa. Dá tudo certo. E onde você encontrou? Eu tô tentando encaixar a parte do bodybuilder aqui para entender como surgiu no Na meio verdade, tempo. Isso aqui foi uma loucura. Onde você encontrou? Isso foi uma loucura, na verdade, né? É pesado, Paula, ó. Peguei. Gente, mas que bonito. Ela tem vários. Olha. Você tem vários? Eu Tem. tenho vários. Ela já ganhou vários campeonatos. Aqui. Pesado, ó. Eita. Olha, gente. Na verdade, isso surgiu por conta da pandemia. Sério? Porque, assim... E você sempre gostou de treinar? Eu sempre fui atleta profissional, né? Desde os meus 8 anos de idade, joguei futebol profissional até os 24. Aí eu parei de jogar futebol, fiz boxe, fiz crossfit. E aí, na pandemia, eu comecei a treinar musculação, que eu odiava, na verdade. Odiava fazer musculação. Porque quem joga futebol não gosta de fazer musculação. É isso. E aí, na pandemia, eu comecei a treinar com um amigo meu, o Leandro, que é profissional de educação física também. E ele falou, vamos treinar na academia e tal. Eu comecei a treinar. E bem no finalzinho, quando começou a liberar a academia, aí eu comecei a treinar, comecei a gostar. Ele falou assim, vamos competir, acho que você consegue. E eu sou competitivo. Falei, então vamos lá, vamos competir. Não acredito. Aí eu competi a primeira vez. A Bruna, ela tem um grau leve de autismo. E ela é super focada, ela tem o hiperfoco. Aí é uma desgraça. Então você focou. E foi. Mas, foi um intervalo de tempo muito pequeno. Foi. Faz 3 anos que eu faço competições no bodybuilder. E aí, no primeiro ano eu fiquei top 2, no segundo ano top 2, top 1. E nesse último ano que passou, eu fui overall nesse campeonato que é o Moça contra São Paulo, que vai ter agora em maio de novo. E fui top 2 no Mr. Olímpia, amador. Você vai estar no Arnold, não? No Arnold, não. A gente vai competir só no final do ano. Então, uma coisa muito importante é trabalhar com bodybuilder, tanto trabalhar como ser atleta, me deu visões diferentes na minha parte clínica. E tem essa disciplina? A parte de hipertrofia? Tem treinamento específico. Tem treinamento esportivo. Legal. Essa parte. Então, o que ele falou, isso é muito real mesmo, né? Quem dá aula, principalmente, lógico, não sei se é louco como eu, né? Mas treinar e saber o que está falando, né? Vivenciar aquilo que você está falando faz muito sentido. Porque eu sei explicar para o aluno, falar, olha, isso aqui que vai acontecer. Tá? Você vai fazer isso com o paciente, é isso aqui que vai acontecer. Então, você já sabe a resposta para ele se isso aqui acontecer. Sim. Isso é uma parte sensacional. E o bodybuilding me trouxe coisas legais, assim, né? Além da visibilidade de ser atleta e chegar na pós e falar, pô, professor, você é atleta, tal, não sei o quê. Ter uma afinidade melhor com os alunos, né? Também me trouxe uma bagagem de treinamento. Né? Sim, então, muito hoje, legal. Para mim é muito importante dentro da minha formação. Ter sido atleta a minha vida inteira me traz muita coisa relacionada à parte acadêmica também. Muito legal. Foi legal, mas foi na pandemia, foi por conta da pandemia. Gente, fiquei muito feliz com a presença de vocês. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Foi muito construtivo. Muito bom. Um aprendizado muito grande. Muito obrigada. Obrigado, Paola.
E finalizamos mais um episódio do Fortecast, o podcast da Faculdade Forte. E se você quiser fazer um curso muito legal com esses professores espetaculares, tem um QR Code aqui na tela e um link aqui na descrição. Eu espero vocês no próximo. Tchau!